Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Vejam bem, semana passada eu já disse para vocês que a gente ia partir para um novo assunto, partir para um novo conceito com relação à química, com relação a tudo isso que a gente vem trabalhando, que é tabela periódica, elementos, distribuição eletrônica, ligações químicas, e agora a gente vai entrar na era das experiências voltadas para esse conceito. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com funções químicas. Vocês sabem que funções não é uma coisa que a gente vê só na química ou que a gente vai ver só na química. Vocês já estão acostumados com funções quando vocês trabalham com matemática. Vocês já viram vários tipos de funções na matemática e vocês já conseguiram entender ou associar que quando a gente fala em uma função, a gente está unindo elementos ou a gente está fazendo a junção desses elementos. Na química não vai ser diferente. Lógico que na química a gente tem situações que são mais complexas quando a gente fala em funções, porque na química essas funções elas são divididas, elas são classificadas de acordo com as reações a quais elas causam e as reações a quais elas são expostas. Por isso, antes da gente começar a entender o mundo das funções ou entender o que é cada uma dessas funções, eu trouxe um conceito diferente para a gente hoje. Eu trouxe elementos para vocês verem na prática o que a gente posteriormente vai trabalhar na teoria. Voltei. Estou aqui com todo o material que eu vou precisar para fazer a nossa primeira experiência. E aí, como eu falei para vocês, eu vou trazer para vocês um pouco do que acontece nas reações químicas, que é o assunto que a gente vai trabalhar, e que vocês vão começar a entender o que é que a teoria quer trazer na prática. E para essa nossa experiência, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos fazer a união entre um ácido e uma base. E para esse processo a gente vai precisar de um vinagre, uma garrafa PET pequena, grande, da sua escolha, se você vier a tentar fazer. Ela é super simples, não vai trazer muitos problemas. É bicarbonato de sódio e bexigas. Eu tenho vários porque se a gente for necessário fazer várias vezes, mas uma bexiga só já resolve. Uma colher para você mexer com bicarbonato de sódio e só. Eu trouxe um óculos de proteção para ficar chique, né? Pra gente dizer que a gente está no laboratório. Mas não se faz necessário, tá, meus amores? Só isso e a gente consegue fazer a experiência. Já estou equipada, agora vamos embora, vamos fazer acontecer a nossa experiência. Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o vinagre, colocar numa quantidade razoável na garrafa PET. E aí vamos pensar por dois pontos. Depende do tamanho da garrafa que você esteja usando. E aí se ela for muito grande, lógico que você vai colocar mais do que eu vou colocar nessa, que é menor. Se ela for menor, a quantidade é menor. Só não se coloca vinagre numa quantidade excessiva, porque e aí sim pode causar uma falha no processo da experiência. E aí a gente vai, vira e coloca vinagre. Mais ou menos, se for uma garrafa desse tamanho, equivalente a uns 3 dedos, tá? Mas equivalente a uns 3 dedos, levando em consideração o tamanho dessa garrafa. E aí você vai pegar uma bexiga e vai colocar bicarbonato de sódio dentro da bexiga, tá? Bicarbonato de sódio, o vinagre, né, no caso, já está aqui. Já coloquei o bicarbonato de sódio aqui dentro, mais ou menos até aqui, ó, metade da bexiga. E aí, você pode pedir ajuda de alguém, e aí essa pessoa vai abrir essa parte da bexiga e você vai colocar. Ou você pode pegar um funil que você esteja em casa, ou uma colher menor, qualquer um dos utensílios que você tenha para poder colocar bicarbonato de sódio aqui dentro. E agora nós vamos para a etapa final, que é unir o vinagre com o bicarbonato. E aí sim acontecer. Pronto, aí ó, já encaixei a bexiga. Calma, muito cuidado na hora que você for encaixar, para o bicarbonato não cair antes da hora. Você encaixa bem direitinho a bexiga e agora a gente vai ver a reação acontecer. O que é que vai acontecer? Quando o bicarbonato de sódio se misturar com o vinagre, eles vão criar uma pressão e a bexiga vai encher sozinha, sem a necessidade de nenhum auxílio. Vamos ver?
Ó, tá vendo? Isso é a reação que acontece quando a gente mistura ácido e base. A bexiga está enchendo sozinha com a pressão que está sendo causada com a mistura do vinagre e o bicarbonato de sódio. Pronto, ó. Como eu estava dizendo, quando a gente pega um ácido e uma base e faz o processo de mistura ou o processo de uma reação entre eles, a gente causa uma pressão, a gente cria uma camada de ar e essa camada de ar foi a responsável por que a bexiga enchesse sozinha, sem nenhum auxílio. Tá vendo, ó? Como se a gente estivesse enchendo uma bexiga normal. Essa reação foi gerada pela mistura de um ácido e uma base. E vocês vão entender quais as funções relacionadas a um ácido e as funções relacionadas a uma base. Uma última informação para vocês com relação a esse experimento. Se vocês resolverem fazer em casa, já que assim, são materiais que são de fácil acesso, que vocês podem até ter em casa. Vinagre, bicarbonato, uma garrafa PET, uma bexiga. Levem em consideração, como eu falei, o tamanho da garrafa, a quantidade de vinagre, justamente por causa do tamanho, a bexiga que vocês vão usar. Porque a gente sabe que tem umas bexigas que são mais grossas, umas bexigas que são mais finas, e a quantidade de bicarbonato que vocês vão colocar. Se não, vai acontecer o que vocês vão ver nas próximas cenas, por causa justamente desses elementos que vocês têm que levar em consideração. Já nessa nossa segunda experiência, nós vamos criar uma areia movediça. É verdade, pessoal, vamos criar uma areia movediça. Para isso, vocês vão precisar de amido de milho. Todo mundo conhece como maisena, mas o nome certo é amido de milho. Vocês vão precisar de um recipiente, melhor transparente, de vidro ou até mesmo de plástico. Mas é bom transparente para vocês conseguirem ver a consistência da mistura que vocês estarão fazendo. E água. Uma colher, que vocês vão mexer. Quem quiser mexer com a mão pode também. Mas eu trouxe uma colher. E vocês vão precisar do celular para marcar o tempo que vocês vão passar realizando o processo de mistura. É isso que a gente vai usar para a nossa segunda experiência. Eu já adiantei aqui um pouco o processo. Eu coloquei a maisena em três copos, com a quantidade praticamente igual. Assim, igualzinho, a gente sabe que não vai sair. Mas vocês vão colocar 3 copos de maisena com a quantidade praticamente igual e 1 copo de água com a mesma quantidade. Ou seja, 4 copos, 3 de maisena e 1 de água. E aí você vai pegar o recipiente e dentro desse recipiente você vai colocar a maisena. Antes de colocar água, você já pega o cronômetro do seu celular ou do relógio que você esteja usando e coloque 5 minutos. Porque quando você colocar água, você vai ficar mexendo por 5 minutos, sem parar, tá? Você vai ter que ficar mexendo. Esse também é uma experiência que você pode fazer em casa e ela é bem tranquila. Então vamos lá, vamos colocar aqui 5 minutos. Quando você colocar 5 minutos, e aí você vai, coloca iniciar e derrama a água. E aí vai ficar misturando. E aí você, ó, continua mexendo. Não esquece. Acompanha no cronômetro, porque vão ser 5 minutos. Durante esse processo, você vai achar que não está dando certo. Mas o objetivo dessa experiência é justamente a areia movediça, como eu falei. Que é você entender que quando você mistura 2 elementos químicos que têm composição diferente, eles vão criar uma ilusão de estado, aparentando estar tanto no estado sólido quanto no estado líquido. E aí você vai sentir um pouco de dificuldade enquanto estiver mexendo, porque você vai sentir que ele está tão sólido, tão duro, que você não vai conseguir mexer. E ao mesmo tempo, ele vai estar líquido. E aí você vai ficar, como pode? Mas isso está justamente relacionado a essa reação química que ocorre quando você mistura a água e o amido.
Ó, depois de 5 minutos de misturar, e haja abraço, tá? E não pode parar de misturar. A gente tem essa mistura, que você olhando vai dizer, professora, é uma mistura líquida. A senhora falou que era um processo de areia movediça. Como é que a senhora tem uma mistura líquida? Olha o que vai acontecer agora, ó. Ó, olha o que vai acontecer quando eu levantar. Tá vendo essa consistência, essa solidez que vocês estão encontrando junto com a consistência líquida que ele aparenta em cima? Essa é a ideia de areia movediça. A gente tem um processo de solidificação e, ó, a própria colher. Vocês estão vendo como é que acontece com a colher? Eu ia usar o piloto, mas a própria colher ela mostra. Vou botar a colher aqui em cima. Olha, ela sendo engolida. Isso é pela química chamado de teoria não newtoniana. Essa teoria, ela explica que quando você mistura, faz uma mistura homogênea entre líquido e um elemento sólido, ele dá essa consistência de líquido e sólido. Novamente, ó, vamos ver, ó, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Justamente a teoria da areia movediça. Vou tirar a colher, vou deixar essa composição ficar assentada, ou seja, ela pegar a consistência e a gente vai fazer com essa tesoura. Ó, ela sendo engolida. Tá vendo? Como o recipiente ele é um pouco menor do que a estrutura da tesoura, ela não foi engolida toda, mas grande parte dela foi engolida justamente por causa da consistência. E estão vendo os elementos sólidos que ainda estão presentes, mesmo você vendo líquido em cima, ó. Vou fazer de novo. Deixa eu botar agora, ó, a teoria da areia movediça. E é mais um experimento que eu queria que vocês conhecessem e vocês entendessem, para que a gente possa ver na teoria o que eu estou trazendo primeiramente para vocês na prática. Bem, com essas duas experiências que eu trouxe para vocês, a primeira, a do balão, onde a gente mistura um ácido e uma base, e a segunda, a da areia movediça, onde a gente pega um líquido, que é a água, que ela não tem, ela é incolor, ela é inodor, e mistura com a maisena, que também tem uma constituição sólida. Eu queria trazer para vocês o mundo das funções químicas de um modo diferente, onde antes de vocês entenderem as classificações que elas obtêm, vocês entenderem o que elas podem causar quando elas são misturadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser tentar fazer em casa, são materiais de fácil acesso e que você pode até ter dentro de casa. E se você não tiver, é fácil você comprar, é fácil você tentar fazer. Cuidado só com as proporções, como eu falei para vocês na primeira experiência do balão, e seguir a proporção correta e o tempo correto na segunda experiência, que é a da areia movediça. Eu espero vocês na próxima aula para a gente trabalhar os conceitos das funções químicas e mais algumas experiências que vão vir pela frente.